né? Senhor, fazei um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecer por nossas vidas, por mais um dia de permanência na terra e rogar aos bons espíritos amparo e proteção. Senhor Jesus, aqui nos encontramos felizes e satisfeitos na Tua seara. Rogamos a Ti, aos benfeitores, as energias necessárias ao trabalho de hoje, a palestra, a ajuda a todos os queridos irmãos desencarnados que aqui se encontram, atrás do lenitivo de libertação de sua alma. Abençoa todos os presentes, abençoa também aqueles que não puderam estar conosco hoje, mas que estão em pensamento. Que assim seja, graças a Deus. Não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar como você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para terem 1/10 da fé que você tem? Não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concebeu em gestos de bondade e palavras de carinho. Não deixe que a calúnia perturbe sua vida. Não se nivele ao caluniador, para que não seja igual a ele. Não responda nem se altere. Continue sua estrada, se está com a consciência tranquila, e não modifique seu modo de viver, só para obedecer ao caluniador. Talvez seja isto o que ele quer. Tira do bom caminho, não lhe obedeça. Caminhe para a frente imperturbavelmente. Graças a Deus. O tema do Evangelho de hoje é bem-aventurado aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cura?
Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu, sem a vontade do bom Deus, todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e bendizei, do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós, com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus enviará sempre a força e a coragem, vos serão dadas, e talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Mas, uma vez que estou aqui, numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que se fosse causa de perdição. Ah, quanto sobre vossa terra maldirão um dia nas trevas terem visto a luz. Oh, sim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda, porém viver inteiramente a vida das almas. Pode ver mais do que vós que vedes claro. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhe devolver a luz, diga a mim mesmo: alma querida, por que não conhece todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver mais menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Graças a Deus. Graças a Deus. Chico Martins, é por Vossa Excelência agora. A continuidade. Alô, som. Boa noite a todos. Boa noite. Que coisa boa estarmos por aqui, pedindo licença e a oportunidade para mais um dia, mais uma noite de uma terça-feira, trazer esclarecimento dentro do Evangelho do Cristo, principalmente esse assunto: bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Tu já pensaste quantas vezes nós fechamos os olhos, não para dormir, para não observar tantas barbaridades que o dia a dia nos oferece? A busca pelo bem-estar de cada um de nós. Nós só estamos aqui agora porque nós fechamos os olhos para muitas coisas que é oferecido a bandeja. É o capítulo 8º do Evangelho: bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Vigie, puro coração. E agora vem bem-aventurados os olhos fechados. E meu nome é Chico Martins, Francisco Martins, aí eu já me acostumei com esse nome. Vejamos, esse trecho é uma comunicação dada pelo Espírito Jean Baptiste Marie Vianney. Esses dois espíritos, eu diria dois espíritos de luz, que trouxeram esse conhecimento por cura de Ares, que utilizou
as faculdades de devolver a visão dos cegos. Será que nós somos ainda tão cegos? Poderíamos melhorar a nossa visão? Porque nós utilizamos o nosso olhar para fora, mas aquele olhar para dentro, a terceira visão que tanto Jesus bateu na tecla, pouco nós obedecemos. Nós gostamos de ver o passado de alguém, a briga do vizinho, e sempre culpando alguém pela inveja, pela cobiça. Veja aquela pessoa ali que faz nada, mas o cara vive em bar, vive de carro bonito, mas é a vida dele. Ele usa como quer. Para a gente iniciar com mais profundidade os apanhados que eu fiz aqui, eu gosto sempre de começar pela historinha. Havia uma pequena aldeia em torno e todos caminhavam com os olhos abertos, atentos ao que acontecia, atentos o que acontecia ao redor. Mas um menino curioso, diferente, gostava de fechar os olhos enquanto andava. Você vai tropeçar, diziam os outros. Não, respondia ele. Quando fecho os olhos, consigo enxergar por dentro. E realmente, quando a gente está, qualquer um pode fazer essa experiência. Você está bem tranquilo, num momento de felicidade, de descanso, que a gente pode chamar meditação. E você fechando os olhos, você começa a observar, seus olhos fechados, começa, e tem que ser num lugar mais, que seja mais pardo, né? Quer dizer, nem escuro e nem claro demais. Você vai observar imagens aparecendo na sua visão interior. Você começa a ver aquelas árvores, você começa a ver cores, e muitas vezes você consegue até ver pessoas em algum canto sentado na sua consciência. Aí é onde você passa a ver para dentro, a observar. E assim o menino descobria cores que não estavam nas paredes, mas no coração. Ele via caminhos que não estavam no chão, mas na imaginação. Aos poucos, os moradores perceberam que, embora os seus olhos estivessem fechados, o menino enxergava coisa que eles nunca tinham visto: bondade, esperança e sonho. Veja aí. Nós captamos aqui a bondade, a esperança e sonho. Nós o procuramos, nós o encontramos em outra dimensão. E saímos dessa agitação do cotidiano, dia a dia, e esses olhos de carne abertos. No fim de todos, aprenderam que ter os olhos fechados não significa não ver. Significa olhar para dentro e encontrar luz aonde ninguém mais procura. Se veja a nos conseguir. Eu tenho um grande amigo meu, sobrinho da minha esposa. Ele tem seus 40 anos e ele nasceu sem visão. E eu via ele tão pequeno, sem enxergar, e a mãe dele muito preocupada com o futuro do filho. Isso é uma história pessoal minha. E ela preocupada, e eu disse: comadre, esse aí vai ser o menino que vai lhe dar muita felicidade para você. Você vai ter orgulho assim, vai ter vontade de ter esse filho. E nessa época difícil, morando no meio de uma serração, canto distante das cidades,
Mas a ironia do destino nos coloca cada um numa caminhada de aprendizado. E ele já estava quase de maioridade, eles foram morar numa cidade, e lá ele começou a estudar. E se formou-se. Hoje ele é formado em música, ensina o jovem numa cidade aqui no Ceará. Ele saiu do Rio Grande do Norte e foi para uma cidade do Ceará. Ele fez concurso público, passou em primeiro lugar e toca a vida dele. Pessoa, e ele é espírita também, ou abraçou a causa. Quer dizer, ele não teve limite nas suas dificuldades, porque a cegueira, como é a expiação, é um caminho para a luz. O primeiro aspecto que salta aos olhos e a forma como o Espírito Vianney apresenta a cegueira como a punição, mas como expiação misericordiosa. Logo no início da comunicação ele afirma: contudo, uma vez que aqui me acho uma assembleia onde principalmente se trata de estudos, diz-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Este exemplo, bem-aventurado da expiação, é de extrema riqueza na linguagem evangélica. Os bem-aventurados são aqueles que, apesar das circunstâncias dolorosas, encontram no sofrimento terreno o germinar de virtudes eternas. A cegueira, portanto, longe de ser um castigo aleatório ao seu propósito e comprometido com o instrumento da evolução, freio da queda, da preservação da alma. É uma das correções. E por que a visão seria um obstáculo à pureza? Porque os olhos, enquanto as janelas da alma, também são portais para as ilusões do mundo, a sexualidade, o orgulho, a cobiça e a inveja. Poderia, em outra existência, essa pessoa sem visão usou muito da sexualidade, usou muito do seu próprio orgulho, da sua cobiça e a inveja. Porque a inveja, ela nos traz o atraso de si mesmo. Todas essas paixões podem ser alimentadas pelos estímulos visuais. Assim, para o espírito que abusará da visão, em vida pretérita, a cegueira pode ser recursos educativos, uma forma de redirecionamento da consciência para o mundo interior, para os valores do espírito. Aí onde eu colocaria tanta beleza e tanto alcance a nossa visão, e esquecemos de nós a essa visão interior, a beleza que nós temos dentro, que deixamos atrofiar, se achando fracassado. Porque quando a gente olha essa visão externa, nós esquecemos do tato, que é uma visão, você pegar e você conhecer.
esquecemos daquela visão da premonição. Se teus olhos te escandalizam, arranca-o. Se olhar para uma pessoa jovem, bonita, e o desejar, é melhoria que você arrancasse ele. Porque é pensamento. Pensamento tem forma. Pensamento tem cobiça. A referência feita por Vianney às palavras do Cristo é profundamente simbólicas. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancasse os vossos olhos se fosse mal, e que mais valeria lançar ao fogo do que deixar-se tornar-se causa de sua condenação. Vejam que o Cristo foi muito duro nessas palavras. Porque se tornaria o quê? Uma metáfora usada por Jesus, resgatada por Vianney, apresenta o esforço moral necessário para anúncio aos sentidos, atitude que conduzem à queda espiritual de cada um de nós. E muitas vezes nós temos facilidade de orar, de enxergar o que o outro tem. Mas se eu aponto para alguém, 3 são apontados para mim. Na prática, arrancar o olho mau é eliminar os arrastos do erro. Seja uma tendência, um hábito, uma relação ou mesmo uma forma de ver o mundo. No caso da visão física, quando ela for e a existência anterior instrumento da perdição. Providência pode ser permitido a que o espírito retorne ao corpo físico sem essa faculdade. Não porque crueldade, mas o amor pedagógico. Assim, a cegueira se torna nesse contexto uma espécie de proteção espiritual. Tal como a reencarnação e o corpo reforma enfermo, pode ser a forma de resgate e aprendizado. Essa visão transcendente muda por completo o entendimento material da dor e da deficiência. Veja nessa leitura como Deus é compassivo com cada um de nós. Veja a oportunidade. O cara apronta da maneira que ele entende. Tu já pensou? Um pistoleiro. Todos nós sabemos, né? Uma pessoa que utiliza o seu trabalho a eliminar vidas. Um caçador também utiliza da sua mira ao seu alvo atirar uma vida. Principalmente, como a gente denomina o nome pistoleiro, que são vidas humanas, a troco de barganha. Qual o olho que ele tem para dentro? A visão dele é outra. Mas a reza que ele utiliza é a mesma que a gente utiliza para o amor. E ele usa a mesma reza, com sentido contrário. E Deus misericordioso volta ele à terra, uma nova reencarnação, com o problema de quê? De visão. E assim sucessivamente, em muitos casos, nos leva e nos deixa perguntar: por que é que ele vê cego?
Por que pessoas nascem sem um braço ou seus dois braços? Por que pessoas nascem sem as suas pernas e seus dois braços? Por que pessoas cuidam bem da sua vista, mas utilizam mal o seu olhado, cobiçando o seu próximo, fazendo defamação de um Deus, porque o meu Deus é materialista, Deus de mamon, e uma certa idade ele adquire seus problemas de enxergar, até a própria cegueira. Quer dizer, nós temos a oportunidade, porque a luz interior é a vida da alma. Um dos pontos mais elevados da imagem e a afirmação do que o cego pode ver mais do que nós, que possuímos a visão física. Pode viver inteiramente da vida, mas das almas. Pode ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Aqui eu estou me referindo a pessoas cegas, cego de nascença. Vianney aqui nos convida a contemplar uma nova forma de visão, aquela que se realiza pelo Espírito, que percebe pela sensibilidade interior, pela intuição, pelo sentimento. Essa parte aqui que eu queria lembrar a todos vocês, essa que nós perdemos. Praticamente nós perdemos. O espírito que percebe pela sensibilidade interior, pela intuição, pelo sentimento. A gente usando essa sensibilidade é capaz de dizer essa espessura, 5 centímetros. É capaz de eu dizer essa parte pela sensibilidade, 57 centímetros. E eu já vi história de uma pessoa bem idosa, de torneiro mecânico. Primeiramente ele fabricava uma peça, primeiramente ele pegava com as mãos, pela sua sensibilidade. Depois ele ia conferir com seu paquímetro, sua medição, e batia exato. Quer dizer, ele sabia usar a sua sensibilidade. Quando a gente passa a utilizar a sensibilidade interior, pela intuição, pelo sentimento, nós mudamos. Aí é onde eu posso chegar à verdadeira reforma íntima. Porque o bom vendedor, ele conhece o bom comprador, o melhor cliente. Pela primeira vez que ele entra, o bom vendedor capta a energia, capta a psicosfera dele, capta o bem-estar dele. Pessoa sincera. Você conhece pela sensibilidade interior. Porque somos interligados. E devido a gente usar tanto essa visão dimensional, essa visão comum, nós se perdemos nessas três aqui. Deixamos de aprender. E aqui nos fala que a cegueira, nesse sentido, não é a ausência da luz, de luz, quer dizer, mas redirecionamento da luz para o domínio da alma. Veja aí que interessante. É você ter o domínio da alma, é você trabalhar o seu interior. Jesus nos falou que amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que você vai amar? Eu amo a Deus, conheço o mandamento, mas conhece profundidade de dentro da sua alma, porque nós somos um espírito ocupando um corpo. Eu não sou uma pessoa encarnada. Ninguém é.
Nós precisamos desse projeto, dessa máquina humana, para que eu possa me desenvolver a minha sensibilidade interior, desenvolver a minha intuição pelo sentimento. Aí nós traremos o consolo da fé, a submissão à vontade divina. A linguagem afetuosa que o Espírito dirige à mulher cega demonstra a delicadeza da caridade espiritual. Nós já lemos nesse momento e outros leu dessa maneira: é esperar e ter ânimo. Está exclamando: é esperar e ter ânimo. Se Deus dissesse: minha filha, teus olhos vão se abrir, qual jubilosa te sentirias? Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Aqui quem está nos falando é o Espírito Vianney, que ele era o curador. E Jesus curou muitos cegos. E foram poucos que recuperaram a sua visão. Essa advertência é muito séria, gente. Quantas vezes pedimos a cura? Mudança e benção, sem compreender que essas concessões, embora legítimas ao olhar humano, poderia significar retrocesso espiritual para essa alma. Quantas vezes nós fazemos uma promessa, tocado pela paixão, pela compaixão, um pedido de uma mãe, para que cure a nossa alma, porque as doenças, os nossos problemas de saúde vêm de dentro para fora. Porque a cura se deseja no plano físico, mesmo sempre a cura que a alma precisa. O espírito superior sabe disso. Por isso, em vez de prometer a visão, ele convida a resignação, a oração e o esforço contínuo. Cheguei ao meu ponto da invalidade. Meu corpo não suporta mais os meus movimentos, meus pesos. A cegueira está chegando. E eu não compreendo a minha existência. Perdi o meu tempo de olhar tanto e de cobiçar a riqueza e a grandeza de um ser eu fracassado na minha caminhada. A busca de um bem-estar que se dissolve como um sorrisal em um copo de água. Que muitas vezes eu estou doente e ele muitas vezes não vai me servir. Porque eu nunca pude buscar ou me interessei por aqueles pequeninos que me caminhavam. E aonde cheguei a Jesus e perguntei: mestre, faça que meu irmão divida a herança comigo. E Jesus disse: por que me ordenas aquilo que não me cabe? Veja a cegueira desse cara. Por que me ordena aquilo que não me cabe? Porque a cegueira, como testemunha, é missão. Aquele que traz consigo limitações e cegueira pode ser apenas
resgatar débito, pretérito, mas também testemunho da fé e de esperança aos outros. E o Espírito afirma: ó bem-aventurado e cego que quer ver com Deus. Mais ditoso do que vos que aqui estáis, ele sente a felicidade de tocar o ar, ver as almas. Veja aqui que essa visão está voltada ao interior, a enxergar as almas. Muitos procuram a casa espírita pela curiosidade e nem tanto pela a busca do conhecimento. E já vi muita gente utilizar da sua mediunidade e se desviar no final do teu caminho. Eu diria isso uma das maiores cegueiras, porque há condições da alma antes do corpo, porque é fácil de eu ver meu protótipo. Eita, meu corpo vai ser esse, sim senhor, você vai voltar dessa maneira aqui, tá, que beleza. E aí, só tem um defeito, você vai vir como médium. Ah, tá bem. Mas é outra opção, tá o cara engembrado lá no cantinho lá da sala da reencarnação. O cara chega e diz: não, isso aí não dá certo para mim, não, eu vou para a mediunidade. E aí? Olhou para o mundo, para a capacidade de juntar e dizer: ah, eu conheço o mundo espiritual como ninguém. O umbral? Cara, isso aí eu conheço com uma palma da minha mão. Tudo bem, não vou tirar a tua razão, que você dói pouco e muito. Mas a condição da alma antes do corpo nos diz assim: meu Pai, cura-me, mas faz que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha alma carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve até o céu, até o Senhor. Quem é que tem coragem de dizer isso? Muito poucos. Porque aqui é onde das piores está investida a reação lógica terrena. O corpo não é o centro das atenções, é o instrumento temporário da alma. Se há enfermidade, que ela seja enfrentada, mas que jamais se perca da vista e o objetivo maior: cura o espírito, resgate moral, crescimento interior. Muitas vezes nós pensamos ser o quê? O centro das observações. Pessoas, formatura, tudo bem, cada um tem a sua caminhada. E aqui nós estamos para isso, um para ser doutor, o outro para ser um carpinteiro, o outro para ser um mecânico, o outro para ser um médico, e aí sucessivamente, porque precisamos de todos esses conhecimentos. Mas nunca a gente deve se engrandecer diante dessa luz das trevas. Paradoxo iluminador. Porque elas trabalham em conjunto, gente. Ela nos atinge que a gente nem espera que está sendo atingido. Porque nós passamos a olhar lá e eles estão aqui. E eles estão aqui. Qual o interesse dele? Que você não tenha a sua evolução. Porque não é tão fácil manter uma casa espírita. Não é tão fácil. Porque nos exige muita coragem. Exige muita olhada para dentro. Exige muito aperto de mão, muita conversa boa e equilíbrio no Evangelho de Jesus.
Sempre eu costumo dizer, eu não sou homem de muita reza, mas eu sou daquele que gosta de confortar cada um na sua dor. Eu gosto de buscar a cada um a esperança de uma vida. Meu irmão, saia de perto dessa criatura. Deus criou a gente para a evolução. Conhecer a grandeza que Ele nos oferece. Porque a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração. Ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Nosso amigo cuida do gadinho dele. Tem um vizinho que tem uma grande boiada, mas ele cuida daquelas poucas vaquinhas com tanto carinho, e para ele aquilo ali é uma grandeza muito grande que ele enxerga que é meu. No momento preciso eu posso desinfluir, e a felicidade mora em cada um de nós. Filho, escuta preto velho, que muito já viveu. A felicidade mora dentro de cada um de nós. Não vá procurar lá fora, não. Ela está. Acenda a sua própria luz. Siga com fé. E aquele que aprendeu a iluminar a sua própria estrada, não tem medo da escuridão, não tem medo da dor, não tem medo do mal olhado, não tem medo dos trabalhos feitos, não tem medo nada nesse mundo nos afronta. E uma das coisas que eu aprendi foi não ter medo. Por quê? Porque eu sempre procurei a razão de ser. Eu aprendi muito com um professor, e ele dizia, eu tenho uma pessoa que dizia, eu tenho muito medo de alma, de ver espírito. Ele disse, só tem uma maneira, você pega uma camisa ou qualquer roupa, deixa dentro de um quarto escuro, que toda vez que você vê, aquela roupa está lá. E você vai se assustando, você vai acostumando com isso aí. Você vai vendo o seu interior. Porque o medroso não merece a caminhada que tem, não. É como o preguiçoso. O preguiçoso é o crime. Tem um corpo tão saudável, tanta coisa para fazer. Porque aqui nos diz, Vianney, na cura de Ares, há um tratado espiritual sobre a dor, a fé, a resignação, o verdadeiro significado da visão. Em poucas palavras, ele nos conduz a uma profunda revisão de valores, nos oferece a chave para compreender os sofrimentos sobre a ótica da justiça divina. Porque Deus, na expressão aqui, a gente passa a ver Deus diferente. E qual é o segredo de Deus? Qual? É uma palestra que eu vou dar aqui. Qual é o segredo de Deus? Esse eu vou revelar para você mais lá na frente. Porque a cegueira física que Deus considera uma desgraça, apresentada como a oportunidade de elevação e libertação dos escândalos do mundo, mergulho na vida espiritual. Aquele que sofre essa limitação são convidados a compreender o seu papel como alma em resgate e em missão. Você veja a cegueira física, né? E aqui, para eu encerrar, para levar a cada um
quando Jesus chega no Monte das Oliveiras e fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino do céu é para eles. Você vai encontrar em São Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. E essa é uma pura verdade, estamos convivendo com tudo isso. Se a gente analisar, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós vemos a pobreza. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino do céu é para eles. Está aí. Gratidão a todos. Namastê, muita paz. E Jesus acompanha cada um. Então vamos trazer em nós a gratidão do amor. Vamos resgatar esse amor e levar esse amor abraçado com a nossa Mãe Santíssima a todos aqueles que clamam pela cura sem entender a sua própria doença. A doença é essa que está no corpo. A doença é essa que está na vingança dos presídios. A doença é essa terminal que está nas UTIs, nos hospitais. A doença é essa que está nas casas das famílias. E muitas vezes nós desprezamos esse amor inferior, esse amor superior, que Jesus nos dá a capacidade de cura para nós. Se soubéssemos usar a essa energia de cura, poderia libertar tantos dessa dor, principalmente daqueles que se encontram aqui, os desencarnados, que nos acompanham. Nossa Senhora acende em cada consciência e diz: vem, cada dos meus filhos aqui. Eu lhe convido a essa noite a nos reunir na paz, na união e na compreensão, no perdão. Graças a Deus.